começamos a falar sobre o poder do foco. Foco. E eu disse algo que resume essa ideia. Aquilo que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. O que ganha a sua atenção, ganha o seu coração. E quando você enche o seu coração com aquilo que ganha a sua atenção, você vai falar disso, você vai buscar isso, você vai sentir isso, você vai perceber isso em todo lugar onde você for. Por isso a importância do focar. E é interessante quando você propõe a focar em algo bom, para construir algo bom, o diabo, o inferno, a circunstância vai trabalhar contra você para tentar tirar você do foco. Pode perceber hoje, pode fazer o teste. Se você propor algo no seu coração hoje de manhã e fazer durante todo o dia, falar, não, hoje eu vou focar nisso, hoje eu vou focar nisso, hoje eu vou recuperar todo o tempo do meu manuscrito que está atrasado, vou recuperar todo o tempo da minha leitura bíblica que está atrasado, ou qualquer outra coisa. Pode ter certeza. O inferno vai conspirar contra você. E é assim em todas as áreas. Nos seus relacionamentos, na busca do sucesso, nos seus empreendimentos. Algo acontece para tirar você do foco. Mas a gente precisa manter-se focado. Principalmente quando a gente se sente fragilizado. Por quê? Porque aí dá vontade de desanimar. Falar, não, então isso não é para mim. Normalmente é isso. Eu acho que Deus está dizendo que isso não é para mim, né? Então, na verdade, é uma desculpa ou uma explicação que não explica, que a gente dá para a gente mesmo, para dar para nós a toalha da desistência, para dizer assim, não dá. Eu disse um exemplo de um dependente químico, um ex-dependente químico. A luta dele é pelo dia. Ele acorda de manhã e já pede ajuda do alto para ele resolver os problemas aqui da Terra, para ele não cair. Então ele permanece focado, porque as oportunidades, os desvios, o querer tirar ele do foco, querer tirar ele da liberdade, vai acontecer. Isso em todas as áreas, tá? E a gente precisa estar atento nisso. E eu falei sobre algumas coisas que a gente deve fazer para manter-se focado. Primeiro, eu falei assim, sobre buscar uma vitória de cada vez, quer dizer, um passo de cada vez, concentrar-se no poder de Deus e não na minha força de vontade, que às vezes a gente bota a fé no nosso braço. Não, eu nunca fiz isso, eu nunca vou fazer. A Bíblia diz assim, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Então, a fonte da nossa força tem que estar sempre no Senhor. Eu não posso, mas Deus pode. Tá difícil para mim, mas não há impossíveis para o meu Deus. Ele me fortalece a cada momento. Outra coisa que eu disse que é focar no que eu quero e não no que eu não quero, né? Isso é bem interessante. É, aquilo que é bom, puro, né? A gente manter-se focado. E hoje eu já quero falar sobre decidir em fazer as coisas corretas e não em se sentir bem. Tem gente que diz assim, se eu não me sentir isso no meu coração, se eu não me sentir bem, eu não faço. Porque quando a gente dá essa autoridade para o nosso sentimento, para o nosso coração, que ele não tem, a gente começa fazendo bobagem. Porque tem muita coisa boa que faz nos sentir bem e às vezes a gente faz que é totalmente errado. Por exemplo, beber, fumar, usar drogas, não é ruim. O adultério não é ruim, mas não é correto, não é lícito, né? Tudo me é
permitido, mas nem todas as coisas me são lícitas. Então, decidir fazer as coisas corretas. Ah, mas ninguém faz. Faça. É isso que você vê na Bíblia, que Deus quer que você faça? Faça. Gálatas capítulo 5, verso 16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Ou seja, em outras palavras, dependendo de alguma tradução, diz assim: sejam guiados pelo Espírito e não pela carne. Seja guiado pela vontade de Deus e não pela sua natureza humana. Que a natureza humana ela não se converte. Os hormônios não se convertem. Eles precisam serem dominados, controlados. E uma outra coisa para a gente fazer para manter-se focado e experimentar o poder do foco, é permanecer perto de pessoas que nos ajudam e não as que nos atrapalham. Você sabia que tem alguns enroscos, parece que o inferno coloca no nosso caminho, que parece, no primeiro momento, ser bom. Não, essa pessoa é gente boa. Não, isso aí parece, eu sinto que é uma pessoa boa. Mas não sinta, ore, ore, então somente ore, para que Deus coloque pessoas boas que vão te levar para o alto, não te levar para baixo, porque o diabo trabalha dioturnamente para roubar, matar e destruir, ou seja, para colocar gente no seu caminho para te torar você no meio, né? E o texto Provérbios 27, 17 diz: as pessoas aprendem umas com as outras, assim como o ferro com o ferro se afia. Ou seja, diga-me com quem tu andas, eu direi quem tu és. E a Bíblia ainda continua a dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. É interessante que se você andar com alguém que fala bobagem, conta piadas, de repente você vai estar falando bobagem, contando piadas. Se andar com uma pessoa negativa, sabe? Ah, não dá certo, ah, é difícil, não tem jeito, você vai ficar desse jeito, né? O cachimbo, ele entorta o beiço, né? Então, a gente precisa andar com pessoas boas. E a minha pergunta é: qual tipo certo de pessoas que você acha que vai ajudar você? Ore por isso. Deus, coloca pessoas com esse perfil no meu caminho. Né? Cadê o Gil? Está por aí? Ah, está ali. Um exemplo dele é empresário. Senhor, coloca empresários no meu caminho que vão me abrir portas, que vão me ajudar a desenvolver de uma maneira criativa novas fontes e recursos de mercado. E assim, em todas as áreas da nossa vida. Estou usando ele como exemplo, porque cada um de nós tem uma área, tem um sonho, tem um projeto de vida. Então, ore por isso, fala, Deus, porque existem pessoas que abrem portas que dinheiro não abre, que nos colocam em ambientes que você demoraria anos para acessar aquele ambiente. Então, Deus, eu oro para que o Senhor coloque pessoas boas no meu caminho e tire as traves, tire as pedras de tropeço. Não é? Até isso acontece até nesses relacionamentos virtuais, né? Porque tem coisas que você olha às vezes nas suas redes sociais de pessoas às vezes até próximas virtualmente que te desanima. Você tem que dar um del nessas pessoas, deletar essas pessoas. Esse amigo virtual não serve. Né? Então, é foco. Né? Há um ditado que diz assim: se você não quer ser picado, fique longe das abelhas. Vaza, senão você vai ser picado. Né? E quando você não consegue se libertar dos relacionamentos que te ferem ou prejudicam, você está mais doente do que eles. Se você não consegue se libertar de algo que está te produzindo mal, você está igual ou pior do que o que está lhe produzindo mal. Essa é a ideia. Em último lugar, foque no progresso e não na perfeição.
Ou seja, um passo de cada vez. Filipenses capítulo 1, verso 6 diz assim: estou convencido, quer dizer, não tem para ninguém, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não se preocupe com os desafios, com as muralhas, com os obstáculos, com as trairagens, com as fofocas. Não se preocupe. Continue focado, olhando para o propósito de Deus para a sua vida. Não se preocupe com aquilo que quer te ferir, porque eu já disse isso. A gente só é ferido se a gente permitir. Só somos feridos se nós permitirmos. Então, que nesse dia, né, as setas lançadas contra você, as pedras lançadas contra você, que sejam materiais que você vai usar para colocar nas suas fundações para você ir mais alto e ir mais longe. Homem, força e fé. É isso que leva uma pessoa a construir uma vida de sucesso, que leva a construir um legado. E isso não é do dia para a noite, mas é um dia de cada vez, um passo de cada vez. Né? Alguém brincou comigo uma vez, eu nunca mais esqueci. Pastor, como é que come uma baleia? Aí você já imagina naquele bichão lá de algumas toneladas. Você fala assim, impossível, né? Tem que meter uma motosserra para cortar o bicho. Ela falou assim, não, não, um pedaço de cada vez. Um pedaço de cada vez. É assim que você come uma baleia. Então, que os desafios que você tem hoje sejam ultrapassados um passo cada vez e, ó, focado. Ok? Eu vou orar nessa hora. Pai, nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom. E a sua bondade tem nos sustentado. Podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor nos tem ajudado. Porque se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga Israel, o inimigo teria nos engolido vivos. E nós louvamos o teu nome porque estamos de pé. E certamente o Senhor nos manterá de pé, porque a boa obra que o Senhor começou a fazer em nós, o Senhor é poderoso para concluí-la. Então, ajude-nos a manter os olhos focados naquilo que o Senhor está fazendo, ouvindo aquilo que o Senhor está falando nesse dia, sentindo e percebendo, discernindo para onde o Senhor está nos levando. Porque são muitas, Senhor, as chamarizes que tentam atrair-nos para outro lugar, para tirar-nos do foco. Mas nesse dia, ajuda-nos a manter a nossa fé, ajuda-nos a manter os nossos olhos postados em Ti, porque a Sua presença é suficiente. O Seu poder é tudo que necessitamos como pão nosso de hoje para vencermos os desafios de hoje. Então, seja conosco. Eu não sei as lutas de cada um, eu não sei as dificuldades de cada um, mas que o Senhor envie anjos à frente de cada um de nós para romper portas fechadas, despedaçar ferrolhos de bronze, trazer à luz aquilo que está oculto, para que ao findar desse dia possamos dizer: Deus é Deus. O Senhor mais uma vez me ajudou. O Senhor mais uma vez nesse dia colocou um tijolinho na construção da minha vida e eu dei mais um passo rumo ao meu destino. Não seja com essas vidas, alegra esses corações, uma unção de alegria, de renovo, de ânimo, de força, de empoderamento, venha sobre a vida de cada um de nós. Vivemos dias difíceis, ó Deus, mas o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá força para continuar. Então, seja com cada lar representado. Mais uma vez, oramos pela vida da Juliana, oramos por todas essas vidas que estão num processo de recuperação, o Brian, a Bianca, a Sofia, a Marina, a mãe da Laura, que vai passar por um procedimento. Meu Deus,
seja com essas vidas e seja conosco, nos livrando de tantos males que tem assolado, dengue, Covid. Meu Deus, quanto laço de enfermidade que tem ao nosso redor. Ajude-nos a continuar olhando para o Senhor que nos sara, que a saúde que o Senhor tem para nós nesse dia seja uma realidade para nós nesse dia, que os livramentos que o Senhor tem para nós nesse dia sejam uma realidade para nós nesse dia. Os nossos olhos estão postos em Ti. Seja conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Amém. Olha o coach de hoje. Ontem está no túmulo. Morreu. Morreu. Abriu. Amanhã está no útero, ou seja, não nasceu. O único lugar onde você sempre está é no hoje. Viva hoje.